Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o modo de impressão e como a gente coloca em escala, então, os nossos desenhos no CAD, tá? Então, com isso, vocês finalizam a maioria das ferramentas que tem o CAD e vocês já estão habilitados, então, a fazer os projetos e fazer a impressão desses projetos, tá? Óbvio que a gente vai pegando prática ao longo da nossa vida profissional, né? E ao longo da faculdade vocês vão aprendendo mais outros comandos e tal, mas o básico, então, vocês já estão sabendo, tá? Então, eu vou apresentar aqui a minha tela para que vocês consigam fazer o acompanhamento, então, desse modo de colocar o nosso desenho para impressão, tá? Então, aqui. Então, eu peguei um desenho da prova de vocês, tá? Para que a gente faça a prancha e coloque em escala, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer nesse desenho aqui é passar para esse modo layout, tá? A gente desenha, então, todo o nosso desenho no model e a hora de passar para a prancha, a gente usa o modo layout, tá? Quando a gente está desenhando aqui nessa tela preta, então o nosso desenho ele está sendo representado em metros, tá? No caso, algumas outras engenharias utilizam essa representação aqui em milímetros ou em centímetros. Na arquitetura e na engenharia civil, geralmente se utiliza a representação em metros, tá? Que seria o mais correto para o tipo de desenho que a gente representa. Então, quando a gente fala é 1 metro, tá? Porém, aqui, então, quando a gente passa para esse modo layout, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu já achei um bloco gigantesco que estava perdido na tela aqui. Deixa eu apagar ele. E para ele não atrapalhar o nosso desenho, tá? Aqui tem mais alguma coisa que ficou perdida na tela de desenho. Vamos ver se a gente apaga aqui. Vamos ver. Ó, quando a gente coloca blocos e não encontra, pessoal, geralmente ele está dentro dessa tela, que é uma tela infinita, né? Então a gente tem um tamanho bem grande e a gente consegue inserir vários objetos. Então, aqui eu já tinha outro objeto, ó. Ah, era uma cota, então eu vou apagar aqui, que era da prova, tá? Tem que cuidar um pouco com esses objetos, porque quando a gente vai fazer o zoom extend da nossa tela, a gente fica com o desenho bem pequenininho aqui no canto, ó, e o resto da tela fica preta, a gente não sabe o que que é, ou às vezes aparece um bloco gigante aqui do outro lado, então geralmente é bloco perdido, tá? Quando a gente vai para o modo layout, às vezes não aparece nada aqui nessa tela, isso é bem comum, tá? Então a gente nem vai utilizar isso aqui, a gente vai apagar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é apagar essa tela que eu tenho aqui, né? Esse quadrado, deletando ele, tá? Então, pessoal, o que que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou fazer as configurações para minha folha de desenho, tá? Então, essas configurações elas são feitas aqui no meu modo layout, e o principal delas é que a gente precisa é tirar esse tracejado. Se vocês observarem aqui, esse tracejado, ele não apaga simplesmente. Então, o que a gente tem que fazer é fazer uma configuração para que ele seja removido, tá? Então, eu até posso tirar uma medida aqui para imaginar quanto que é mais ou menos esse nosso desenho. Ó, 206. Então, essa daqui é uma folha A4, tá? Então, que tá representada aqui. Vocês podem criar várias folhas aqui, então é só clicar no mais e ir inserindo folhas aqui. Pode clicar, criar uma A4, uma 3, uma 2, uma 1, uma 0, tá? Isso não tem limites também para criação de modo layout.
No modo layout, existe uma particularidade que é, no caso, uma diferença de unidades que a gente utiliza. Então, no model, que é essa tela preta aqui, a gente desenha e essa representação equivale a 1 metro. No layout, quando a gente desenha essa representação equivale a 1 milímetro. Então, tudo que a gente for desenhar aqui é em milímetros, então a gente tem que cuidar. Por isso que eu fui medir aqui a prancha, assim, eu tava com 209, né? Então, por isso que a gente tem essa representação, então, de 209, que é sempre em milímetros, tá? Isso vai servir para quando a gente for desenhar a folha. Então, eu vou vir aqui no modo layout, eu vou clicar com o meu botão direito, venho nessa opção aqui, Page Setup Manager, clico nela e aqui vocês podem ver que não tem nenhuma prancha configurada, tá? Então, prancha, que a gente chama, é a nossa folha de desenho, tá? Então, não tem nenhuma prancha configurada. Eu vou colocar New e vou colocar A2 aqui, tá? Então, eu acho que uma A2 vai dar pra gente colocar aquele desenho em escala. Vou botar um OK. E ele vai abrir essa página aqui de configuração, tá? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou configurar aqui a minha impressora, que vai ser DWG2 PDF, que é para a gente transformar em PDF os nossos desenhos. Se vocês quisessem, ó, por exemplo, essa aqui é a minha impressora, então ela só imprime A4, então ela não vai dar a possibilidade de criar pranchas de outros tamanhos, tá? Mas se a gente tiver uma plotter, ela pode deixar essas opções livres, tá? Então, nesse momento, a gente faz em PDF. Geralmente é bom mandar os arquivos para impressão em PDF, porque daí eles não saem desconfigurados, né? Então, sai tudo representado que vocês quiserem e fica tudo na escala certinho, tá? Então, tem que, de preferência, sempre mandar em PDF os desenhos para impressão, né? Para plotagem. Então, deu o jeito o PDF, tá? Ele vai mudar aqui, então, Paper Size é onde a gente vai escolher a nossa folha. Então, eu vou colocar aqui A2. Então, tem que cuidar que eu tenho sempre tem sempre que ser A2 e logo em seguida o número. Eu não posso ser esses ISO expand A4, então ISO expand A1. Então, esses formatos eles não funcionam, tá? Então, a gente precisa ter sempre em mente que é o ISO A2, ISO A3, são esses formatos que a gente vai utilizar. Então, ISO A2 594 por 420. Eu vou selecionar esse tamanho aqui, tá? Aqui em Properties, então, eu clico e eu venho nessa aba aqui, Modify Standard Paper Sizes. Então, aqui ele vai falar da Printable Area. Então, essa Printable Area é aquela parte que a gente tem ali de tracejado. E essa parte que a gente vai eliminar agora na nossa configuração. Então, clicando aqui, ele vai abrir essa janelinha e a gente vai ter que encontrar essa mesma folha ISO A2 594 por 420, tá? Então, eu vou procurar. Lembrem que não pode ser nenhuma dessas aqui, ó, ISO, Full, Bleed aqui, e nem aquelas Extend, tá? Então, tem que ser só ISO A2. A gente já está chegando perto, ó. Se eu configurar ISO A2 420 por 594, também não dá certo. Eu tenho que seguir a mesma ordem aqui. Então, clico aqui, venho em Modify. E essa aqui é a minha área de impressão que está configurada. Então, tudo que tiver saindo, além daquela impressão do do tracejado, ela vai ser excluída da impressão. Então, a gente tem que zerar todas essas casas para que a gente tenha tudo que a gente quiser sendo impresso, tá? Então, eu vou zerar tudo aqui, vou avançar.
Vou avançar de novo. Se ele disser que o arquivo já existe, vocês podem botar um aqui do lado. Provavelmente eu já botei um outra vez. Vou botar outro número aqui, 21. E concluir, tá? Vou dar um OK aqui. OK, tá? E aqui nessas configurações que a gente tem que fazer, então, da página, é isso, tá? Então, eu vou dar um OK. E aqui, então, ó, já apareceu o meu O2 e eu tenho que sempre marcar essa opção aqui para que depois ele saia esse meu tracejado, tá? Porque, na verdade, ainda ali atrás ainda tá como se fosse esse layout. Então, eu vou botar essa aqui, que é a minha opção corrente. Ó, ele aumentou já a minha prancha. Vou dar um close. Aumentou a minha prancha, né? E tirou toda aquela área de impressão que eu tinha, tá? Então, aqui, pessoal, se não aconteceu isso de aumentar a minha folha e sair aquele tracejado, vocês podem iniciar de novo, tá? E essas configurações, observando bem certinho tudo que vocês fizeram, porque provavelmente alguma daquelas etapas ali, algum daqueles números ficou errado, então vocês têm que fazer essa configuração novamente, tá? Então, aqui eu já tenho a minha folha 2 sendo representada aqui na minha tela, né? E aí, então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ver se eu tenho aqui alguns layers. Não tenho layers de prancha, então eu vou criar layers aqui. Vou criar aqui um para prancha. Eu vou usar esse de prancha para as margens também, tá? Então, eu vou botar essa cor aqui. Eu vou botar... Não sei se é essa a configuração, mas eu vou colocar 0,30 aqui, tá? Tenho que fazer a prancha, tenho que fazer um layer para selo também. Então, vou deixar ele igual, tá? E também tenho que fazer um layer viewport. Então, eu vou botar aqui um hashtag, aqui um sustenido e viewport. Vocês vão entender para que é esse layer logo em seguida, tá? Então, esse layer viewport aqui, vou colocar em outra cor, vou botar aqui no 1 e vou deixar sem espessura nenhuma. Tá, ok. Então, por enquanto, são esses layers que eu preciso. Se eu precisar mais layers, eu vou colocar, tá? Então, eu já fiz um layer prancha, eu vou usar ele para fazer a representação da minha prancha aqui, tá? Vou pegar o comando line e a gente pode trabalhar pelo sistema de coordenadas no AutoCAD, né? Então, se a gente utilizar o comando line e digitar a coordenada 0,0, ele vai achar o nosso ponto 00 aqui no desenho. E geralmente ele é no cantinho dessa folha aqui, tá? Então, eu vou usar esse 00 aqui para iniciar a representação da minha folha. Lembrando que agora a gente está representando o nosso desenho em milímetros, então eu vou precisar representar aqui 420, enter, 594, 420 novamente, 1594, tá? Então, aqui eu tenho a representação da minha prancha. Então, a gente sempre precisa fazer a representação da prancha para ter uma base, porque aquela folha que tem por baixo ali, ela só está indicando mais ou menos o tamanho, ela não está definindo ali o que eu vou imprimir. Então, se eu quiser pegar uma referência bem certinho, eu tenho que ter essa prancha desenhada. E eu não apago essa linha aqui depois, tá? Então, eu vou dar um offset para fazer as margens. Como eu estou trabalhando em milímetros, então eu tenho essa margem esquerda 25 milímetros e as outras 7, né? Então, eu vou botar 25 aqui e 7, então, as demais, tá? Aqui todas elas. Vou dar um trim aqui para excluir, então, esses cantinhos. E eu já não quero mais.
Para fazer o selo agora, então, pessoal, eu vou mudar o meu layer para selo, tá? E aqui eu vou, então, dar um outro offset para fazer a construção desse meu selo. Então, um offset de 178 da minha margem, que seria a medida correta, tá? E para cima aqui, na verdade, é um tamanho indefinido, né? Então, eu posso ter... Vamos ver o que eu posso ter aqui. Se eu botar 50 fica muito, então eu vou botar... Acho que... vamos ver se 30 fica pouco. Fica meio pouquinho aqui. Deixa eu ver se é 50 de novo. Se eu não tinha... eu tinha feito errado os 50. Então, eu vou botar 50 aqui pra cima, tá? Então, aqui. Eu vou dar os trims aqui. Tá? Esse aqui vai ser o meu selo. Então, esse selo aqui, nessa área, digamos, seria a área de colocação do selo e a área de carimbos. Então, teoricamente, eu tenho que ter ela livre, tá? Então, tudo isso aqui, ó, quando eu for dobrar a minha prancha, eu não posso ter nenhuma representação de planta baixa, tá? Isso não ocorre hoje em dia no curso de arquitetura, por exemplo, porque a gente sabe que é muito caro, então a plotagem a gente não cobra assim, mas existem alguns órgãos que cobram a prancha exatamente como está na norma, então a gente tem que cuidar. Então aqui eu vou botar outros tamanhos, vou botar 10, vamos ver aqui, e mais 10. Daí aqui eu vou botar, então, 20. Não, vou botar 30. Vou colocar 30 aqui dos lados. Eu tô inventando um selo aqui agora, se vocês quiserem olhar, um selo padrão, tá? Para colocar algumas informações. Então, eu procuro deixar essa primeira parte aqui. Vou fazer... Vamos ver aqui. Mais 30. Opa. Só 3 ali. Então, vou botar aqui, ponto 30. Opa, desculpa, olha só. Então, o que eu tava fazendo, que é uma coisa que a gente costuma fazer bastante. Então, é colocar ponto 30, imaginando que seja 30 centímetros. Eu não posso fazer isso, tem que ser 30. Então, offset de 30, tá? Senão não dá certo. Então, aqui, nessa área aqui, eu vou criar, então, o número da minha prancha e depois eu vou colocar outras informações aqui, tá? Vou pegar o layer texto e vou colocar aqui, então, o texto. Pessoal, eu quero que vocês observem aqui que quando eu tenho 2,5, como eu estou desenhando em milímetros, esse tamanho 2,5, ó, ele fica bem pequenininho, tá? Então, é de 2,5 para cima. Quando a gente usa esse 2,5 no model, ele fica gigante. Então, a gente tem que cuidar dessas diferenças que a gente vai utilizar aqui no layout e no model, tá? Eu vou usar aqui 4 para escrever o nome da universidade, tá? E vou botar aqui, então, 4. Ele vai aumentar... Opa! Eu vou botar 4 aqui. Vou botar...
tá? Então, eu vou colocar aqui. Posso fazer essa representação assim justificada, então eu tenho algumas opções aqui de colocar, tá? Posso botar em negrito, se eu quiser, então eu tenho algumas opções de letras aqui para fazer a minha representação. Vou centralizar ela mais ou menos aqui. Mas estou fazendo tudo ao olho, né? Vocês podem fazer ela um pouquinho mais definida ali. Vou pegar outro texto aqui, então eu vou botar disciplina. Tá? Digamos que essa medida até pode ser menor, então vou botar aqui 1,8. Eu boto bem pequenininho aqui em cima, né? Disciplina, daí são coisas que a gente preencheria aqui. Tá. Acadêmico. Vem outro aqui. Tô chutando algumas informações aqui, tá? E aqui eu vou colocar, então, o número da prancha, tá? Esse daqui sempre, geralmente ele é o maior, tá? Número da prancha. A gente sempre tem que numerar as pranchas que a gente vai utilizar, tá? Então, 1, 2, 3, vai depender de quantos vocês tiverem no desenho. Vou botar aqui 6 o tamanho. Vou botar 0,1, tá? Aí vocês podem fazer o preenchimento de todas essas informações aqui, né? Conforme vocês têm necessidade de expressar. Se vocês quiserem botar aqui, por exemplo, arquitetura e urbanismo. Tá? Existem várias configurações de selo mais bonitas, detalhadas, com logomarca de vocês, que vocês podem inserir. Então, vai depender do que vocês estão fazendo. Eu estou criando um selo bem simples aqui para que a gente faça essa representação, né? Para vocês compreenderem como é que se faz. Então, agora, como eu já tenho a minha prancha praticamente toda pronta, aqui o que falta é eu inserir o desenho e colocar ele em escala, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Para colocar em escala aqui, eu vou utilizar primeiro um comando no teclado, tá? E depois a gente vai, então, fazer a representação da nossa viewport aqui, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou digitar viewports, tá? Viewports. E aí ele vai abrir aqui, ó. Eu posso escolher fazer uma no caso, duas horizontal, duas vertical, então vai depender. Geralmente a gente abre só uma, tá? Vou dar um OK aqui, ó. Eu vou cliquei em single e daí depois logo ele vai vir essa opção para eu abrir uma janela aqui, então, na minha tela, ó. Abrir essa janela, ele já vai puxar, então, a minha planta baixa para dentro do meu desenho aqui. Vou colocar isso aqui na minha viewport.
tá? Para não esquecer depois. Então, assim, pessoal, eu posso aumentar e diminuir minha viewport de acordo com o que eu precisar, com o que eu tiver necessidade, tá? Então, essa viewport, ela pode extravasar aqui as linhas da minha prancha, o que não pode sair de dentro do meu desenho, tá? Porque depois eu vou congelar esse layer de viewport, ele vai desaparecer e vai ficar só o meu desenho aqui dentro, tá? Então, eu coloquei aqui. Vou fazer agora, então, um teste de escala para ver se a gente vai conseguir colocar. Não sei se a gente vai conseguir colocar em 1 para 50, mas daí a gente pode tentar em 1 para 75, tá? Então, eu vou... A primeira coisa para colocar em escala. Dou 2 cliques aqui na minha tela e eu tenho essa borda aqui mais grossa. Então, eu sei que a minha viewport está ativada. Se eu mexer na bolinha do mouse aqui no scroll, eu vou ter, então, esse zoom mexendo agora dentro da minha viewport, tá? É como se eu abrisse uma janela do meu layout lá para o meu model, tá? Então, aqui eu poderia, se eu tivesse outros desenhos, quisesse posicionar melhor aqui o desenho que eu quero botar em escala, fica mais fácil, tá? Eu vou posicionar esse aqui para colocar em escala. Então, primeira coisa, sempre ativo, então, essa viewport com 2 cliques nela. Depois que eu coloco em escala, eu não posso mais mexer na minha bolinha do mouse, senão ela sair de escala, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou botar em escala. Então, eu vou digitar zoom na minha tela aqui. Vou dar um enter, tá? Daí ele vai pedir para como é que eu vou querer colocar, quais são as opções de zoom. Então, eu vou botar S Enter, que é o scale, tá? Então, S Enter, e daí eu vou digitar, então, o meu fator de escala. Então, nesse caso, eu vou digitar 1000, tá? Barra 50 XP. Eu sempre preciso ter o XP escrito no meu desenho. E vou dar um Enter. Ó, então, vocês viram que ele aumentou aqui, e então o meu desenho já tá na escala 1 para 50, tá? Então, eu dou 2 cliques fora e desativo, então, a minha viewport. Agora, quando eu mexer na minha bolinha do mouse, eu vou ter o zoom da minha prancha aqui e não do meu desenho lá dentro, tá? Então, o que eu deveria fazer agora? Congelar esse meu layer viewport, tá? E assim, então, tá pronto a minha representação, da minha prancha, né? E pronto para imprimir. Se eu quiser colocar um pouquinho mais para o lado, ó, porque aqui se for fazer a dobra da prancha, eu posso botar um pouquinho mais para o lado, tá? Para melhorar esse desenho. Então, o que eu tenho que fazer? Mesmo com o layer desligado, ele congelado, eu ainda vou poder acessar essa minha viewport. É só clicar 2 vezes dentro aqui, tá? Ele não vai ficar mais escuro, a minha representação, mas eu, com o zoom, eu sei que eu tô conseguindo mexer. Quando eu mexo só com o pan, que é essa mãozinha aqui, eu não tiro da escala, tá? Mas se eu deslizar um pouquinho, ó, já tirei da escala. Então, vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui e vou colocar em escala novamente para ficar certinho, tá? Zoom, Enter, S, Enter, tá? Sempre tem que escolher Scale com a opção S e dar o Enter, e daí eu vou digitar 1000 barra 50 XP e vou dar um Enter. Ó, daí viram que ele aumentou um pouquinho, clico 2 vezes fora e tá pronto a minha representação mais pro lado, tá? Nesse desenho aqui tá faltando, então, a representação do meu norte, então eu tenho que cuidar se tudo isso aqui que eu tenho representado tá aparecendo na minha viewport, tá? Então, se não estiver aparecendo, eu posso descongelar minha viewport, aumentar o tamanho dela ou diminuir, ó. Se eu diminuir o tamanho, ela vai cortar meu desenho, tá? Outra coisa que as pessoas se confundem muito é se
essas linhas que estão aparecendo aqui, ó, bem fraquinhas em cima, elas imprimem. Então, essas são as linhas do grip, e essas linhas do grip aqui, ó, que é esse quadriculado, essas linhas do grip, elas não vão imprimir no meu desenho, tá? Então, eu posso fazer a representação dele normal, sem desativar meu grip, ele não vai ser impresso, tá? Então, agora, pessoal, eu vou colocar, então, vou fazer o PDF desse desenho, tá? O que que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha impressora, que é no meu comando plot, ou posso digitar plot. Se aparecer essa mensagem, vocês vão botar aqui continue para o plot. Desculpa. E agora aqui, então, eu já tenho, ó, pré-definido o meu A2, o meu DWG aqui de PDF, ISO A2, tá tudo certinho, tá? Já coloquei em escala, então o que que eu tenho que fazer agora? É vir aqui em Window, tá? Ó, vou clicar bem lá na parte externa da minha folha e na outra parte, ó. E aí eu vou conseguir fazer aqui a minha representação, tá? Esse selinho aqui é um selo do AutoCAD e tá indicando que esse selo foi que esse desenho, na verdade, ele foi criado numa versão estudante, né? Versão estudantil. Antigamente, se a gente salvasse em DXF e abrisse de novo, esse selinho sumia. E eu não sei se agora isso ainda tá valendo, tá? Porque eles aperfeiçoaram bastante. Então, se vocês quiserem tirar isso, vocês têm que desenhar uma prancha um pouquinho maior do que a 2 para poder recrutar ele fora, tá? Se vocês não conseguirem tirar ele com o DXF. Eu vou fazer um teste, então. Aqui, então, tá no meu modo visualização, ó. Pode ver que eu tô visualizando já a minha folha A2, tá tudo certinho, tá? Assim que vai ficar a minha impressão. Eu não quero fazer essa impressão colorida, e não gosto de fazer colorido, e os professores odeiam a representação colorida, então eu vou dar um ESC aqui e vou ensinar para vocês como que a gente faz a representação do nosso desenho preto e branco, tá? Então, nessa janela de plotagem ainda, né, que a gente utiliza esse termo plotagem para impressão nessas impressoras plotter, eu venho aqui em monochrome, tá? .ctb é o arquivo de penas que a gente tem. Esse monochrome, ele vai estar seguindo os layers que a gente configurou. Então, eu vou vir aqui no preview. Eu já configurei os meus layers, ó, com uma espessura maior, tá? Aqui, ó, a gente pode ver que aqui a porta faltou dar um trim. Então, a gente já sabe que isso já vai estar configurado com espessura maior de parede, tá? O piso um pouquinho mais fraco, tá? E a gente vai ter que sempre utilizar essas configurações dos layers bem certinhas para fazer a impressão do desenho monocromático, tá? Então, aqui, ó, vai ficar tudo o meu selo, todas as minhas letras, tudo que eu representei em preto, tá? Muitas pessoas utilizam a margem mais escura, então, com a mesma espessura de parede, então isso fica indiferente, vocês que vão decidir o que vocês querem fazer de plotagem, tá? Então, aqui eu fiz a minha plotagem do meu layer, com meus layers em preto, eles estão com a espessura maior, aqui tá tudo certinho, tá? Agora eu só teria que dar um ESC aqui e fazer aplicar o layout, tá? E dar um OK. E ele vai me pedir onde que eu quero salvar. Vou botar aqui na minha área de trabalho. Vou botar teste para fazer o salvamento, tá? Ele vai abrir direto aqui um PDF meu, tá? Conforme a gente já fez essa impressão, tá? Então, deixa eu ver aqui se ele... Ai. Eu até não sei se... Aqui, acho que é aqui. Ó, pessoal, quando a gente tem esse Adobe aqui,
ele é legal porque ele já identifica as camadas do card, então a gente pode congelar camadas para impressão no PDF também, então é muito legal. Por isso que a gente tem que sempre usar layers, tá? Eu posso apagar minhas paredes e tudo ali, meus textos, né? Então ele vai conseguir fazer a leitura dos meus layers e eu consigo apagar os layers aqui no PDF. Isso é uma coisa muito legal que foi inventada, né? Que eles conseguiram compatibilizar entre os dois programas, tá? Então, outra coisa que eu quero ensinar para vocês, eu vou apagar aqui, é imprimir. Então, eu quero imprimir essas minhas gramas em verde aqui, tá? Esses meus detalhes em verde, para ficar mais bonitinho o meu desenho. Também quero imprimir esse meu piso aqui bem clarinho, num cinza bem clarinho, tá? Então, vocês vão ver aqui, eu vou vir no meu modo layout, e o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa minha chura que eu tenho aqui, e vou observar qual é a cor que eu estou utilizando para ela, tá? Então, a cor que está sendo utilizada para ela é esse green aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui em mais cores e vou escolher uma cor que eu não tenha em nenhum layer. Então, eu coloquei aqui na minha cor 84, tá? Vou fazer isso nessa outra chura aqui, então, também. Eu vou colocar no 84. Esses meus desenhinhos aqui, ó, que alguém tinha feito. Então, vou explodir eles e vou colocar eles nesse layer, nessa cor 84, tá? Então, assim, ó, vou botar aqui explodir, tá? Que eles estão em blocos. Então, essa janela aqui de propriedades, ela vai fazer configurações rápidas nas minhas linhas. Então, ela não está fazendo configuração de layer, eu tenho um layer qualquer ali, mas eu estou fazendo uma configuração de cores aqui direto, tá? Então, eu coloquei nessa 84, que é uma cor recente que eu estou usando, né? Eu vou colocar tudo nessa cor 84 aqui. Se eu quisesse mudar tipo de linha, espessura, tudo eu poderia fazer aqui, tá? Mais aconselhável que vocês criem sempre layers para fazer essas mudanças de colorações aqui, tá? Para que vocês não tenham confusões depois. Vou fazer aqui também, ó. Vou colocar aqui direto nesse layer 84. E aqui é a mesma coisa, ó. No 84, para a gente poder imprimir isso aqui tudo verdinho, tá? Esse meu piso aqui, então eu tô com aquele meu layer de piso, né? Na verdade, eu deveria estar com o meu layer de piso aqui. Então, foi muitas coisas que erraram, que vocês erraram na prova, foi essas configurações de layer, né? E a inserção dos layers. Então, depois eu dou um feedback para vocês da prova. Mas, enfim, eu tô com a cor 251 configurada aqui, tá? Então, depois que eu já sei quais são os números das minhas cores, então eu tenho 251 no piso e tenho 84 aqui para minha grama, eu vou voltar lá para o meu layout. Eu vou colocar, plotar de novo, continuar aqui. Vou vir aqui na minha window. Desculpa. Selecionei então o meu desenho, ó. Tá monocromático, tá? Então, depois que eu tenho meu desenho já configurado em monocromático, se tivesse em non, ele ia aparecer colorido, tá? Coloquei monocromático. E aqui eu tenho, então, ó, a edição das cores que vão ser impressas, tá? Como é monocromático, todas as cores que eu tenho aqui, ó, elas estão em black, tá? Então, agora, para configurar uma cor que tenha que sair impressa colorida, eu venho aqui, ó, na minha cor 84, que aqui eu tenho diagramas, e vou vir em Use
Object Color. Então, ele vai usar a cor do meu objeto, tá? Então, essa cor 84 vai imprimir em verde. A 85 já vai imprimir em black, tá? Tem que cuidar isso. Vou lá na minha 251 também. Ó, essa daqui já estava configurada. Eu uso Object Color, tá? Então, é a cor cinzinha que vai ser configurada. Vou salvar aqui as minhas configurações, tá? Vou dar um preview agora para ver o que mudou. E ó, aqui, ó, a minha grama, então, ela já está representada colorida, tá? Se eu quisesse colocar esse meu piso aqui com uma cor mais clara, eu poderia botar o 254, ele quase não aparece, essa figura fica bem clarinho, fica bem interessante na hora de representar, tá? Então, aqui eu já tenho, ó, a representação em verde, então se vocês quiserem fazer só alguns detalhes no desenho de vocês, o que é bem interessante, sempre deixar só vegetação colorida, aí fica interessante, tá? Outras pessoas também fazem a impressão de cotas vermelhas no desenho, tá? Então, faz todo o desenho preto e só as cotas vermelhas é uma opção de chamar um pouco a atenção para a cotagem do desenho, tá? Então, a configuração ocorre da mesma forma. Então, isso daqui é o que eu tinha para mostrar para vocês, ó, agora eu vou aplicar e vou dar um OK. Vou colocar aqui teste 1. E salvar, ele vai abrir o meu PDF também, ó, aqui eu tenho a minha corzinha verdinha aqui, né? Ficou configurado. E aqui é a mesma coisa, ainda tenho todos os layers que são sendo criados lá no card e tal. Então, é uma forma de imprimir colorido de um jeito bem interessante, tá? Se vocês colocassem uma chura de água aqui, desculpa, um gradiente, que seria aquela pintura azul, o gradiente ele sempre imprime colorido, tá? Então, não importa se ele estiver em monocromático, ele sempre vai imprimir em azul. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu venho aqui no hatch, vou vir aqui nessa janela de configuração que eu prefiro, vou vir no gradiente, então eu vou usar duas cores, mas eu vou usar o azul. Vou usar esse azul clarinho. E um azul aqui, vamos ver se vai ficar mais interessante. Não, acho que ficou meio estranho. Aqui, e vou botar um azul mais claro aqui. Vamos ver se assim fica mais legal. Ó. E aí eu posso escolher qual é o tipo de representação que eu quero. Vou botar essa daqui, digamos assim. Tá aqui na minha... Opa, que passou para fora. Vou fazer só esse pedaço aqui. Então aqui tá a minha representação. Se eu for lá no meu Windows, ó, vou colocar para imprimir para vocês verem. Então, já tô com monocromático aqui. Vou pegar o Windows, selecionei e veio em preview, tá? Ó, vocês podem ver que ele vai imprimir em azul de qualquer forma, tá? Então ele mesmo eu não tenho, mesmo que eu não tenha feito nenhuma configuração, ele vai ficar em azul. Então tem que sempre cuidar se a gente quer o gradiente mesmo, que ele imprima colorido, tá? Então as dicas sobre impressão são essas, tá? Eu gostaria que vocês pegassem os desenhos de vocês e criassem as pranchas, colocassem em escala. Para colocar em escala, por exemplo, 1:75, eu só teria que fazer 1000/75 e assim por diante. 1:20, 1000/20. Então é bem tranquilo, tá? Então essa parte de colocação de escalas a gente tem bem fácil aqui no AutoCAD. Se eu quiser abrir outra viewport aqui, deixa eu ver aqui, viewports, tá?
Ai, peraí, me perdi aqui. Viewports. Vou colocar outra viewport aqui do ladinho, tá? Eu posso colocar esse mesmo desenho que eu tenho aqui numa escala menor, tá? Vou botar na 1 para 500. Então, eu venho com o comando zoom, enter, S, enter, e boto 1000 barra 500. E dou enter. Ah, muito pequenininho, né? Ficou ali. Então, vou botar aqui, então. Vamos botar na escala 1 para 200. 1000 barra 200 XP. Ó, então aqui eu tenho meu desenho na escala 1 para 50 e na escala 1 para 200, tá? E ele vai ficar representado da mesma forma ali, só que de um tamanho menor, tá? Eu vou colocar esse meu desenho aqui nessa viewport também, para ela ser congelada. Nada vai me impedir de colocar o meu desenho várias vezes aqui na prancha com escalas diferentes, tá? Então, se vocês quiserem, por exemplo, puxar um detalhe de alguma coisa aqui numa escala 1 para 20, aí vocês podem colocar, não tem problema nenhum, tá? Ele vai imprimir o desenho igual, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Acho que aqui também, vamos ver. Deixa eu só fazer um teste que agora eu não me lembro muito bem. Ah, aqui é legal. Então, pessoal, aqui, ó. Se eu quiser colocar o meu fazer o meu as minhas viewports a partir dos comandos aqui no meu ai, desculpa. A partir desses meus atalhos aqui, então eu tenho que vir sempre nessa aba layout, tá? Aqui onde está com o object retangular, ele já vai abrir uma viewport retangular, tá? Mas se eu não quiser uma viewport retangular, eu posso abrir uma viewport diferente. Eu vou colocar aqui só um pouquinho. Vamos ver se eu tivesse. Vou apagar essa minha viewport aqui. Tá, então vem o layout novamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo. Eu quero mostrar só um detalhe, né? Digamos que eu quero mostrar algum detalhe e eu vou botar numa viewport circular que fica mais interessante. Então, eu crio primeiro o círculo e venho aqui em Object e clico só nesse círculo e ele vai transformar o círculo numa viewport, tá? Quero mostrar um detalhe dessa minha churrasqueira aqui, tá? Então, eu vou botar aqui zoom, S, enter, 1000 barra 20 XP. Ó, mostrei só um detalhe da minha churrasqueira. Se eu quiser, eu posso deixar esse círculo assim, ou eu posso botar ele com uma cor diferente, uma linha mais grossa, só para mostrar, fazer um detalhe, né? Vocês podem ver que ele aumenta e diminui também a viewport, mas sempre dessa forma aqui circular, tá? Então, fica bem interessante aqui esse tipo de representação de detalhamentos que a gente pode ter, né? E aqui a gente só teria que colocar, então, detalhe e tal, né, da churrasqueira. Aqui embaixo a gente colocaria planta baixa, escala tal. São formas de deixar nosso desenho mais interessante, tá? Então, sempre em layout, certo?